se a gente já tem esse indicador que mostra que é uma tendência global dos transtornos mentais serem a primeira causa de incapacidade, por que eu tenho que esperar 2030 chegar para ver se isso é verdade ou não? Então, a gente tem que fazer as ações agora, nesse momento. Então, Preventivamente, né? exatamente, preventivamente. Então, o CDC e a OMS soltaram alguns guias, né? Infelizmente, eu não sei se tem o português ainda, mas são guias que estão em inglês e espanhol, que eu já vi, né? E mostram alguns bullets, né, de ações que são recomendadas para as empresas implantarem. E uma dessas ações é a formação da Brigada de Saúde Mental lá, né? Então, nós também fala, olha, formar brigadistas em saúde mental para que acolha, tenha essa escuta empática, né, das pessoas que estão precisando por suporte e direcione as pessoas para os recursos que as organizações têm. Então, não basta você ter um psicólogo na organização. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje o meu entrevistado é o médico do trabalho Fernando Acchio Maria. Ele é diretor de saúde Latinoamérica da P&G e também atua como coordenador do curso de gestão de saúde corporativa do Hospital Albert Einstein. E é exatamente sobre o papel do médico do trabalho que a gente vai conversar. Nós também vamos falar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido na P&G, especialmente na gestão dos riscos psicossociais. Na sequência, conversamos com ele. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá, Fernando, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Obrigado, Alexandre. É uma honra aqui estar com vocês. Obrigado pelo convite. E vamos trocar a figurinha aí. Isso aí. Bom, Fernando, você hoje ocupa uma posição de destaque, né, numa grande empresa multinacional, uma atuação Latinoamérica, né, que é a P&G, né, a Procter & Gamble, né? E exatamente, vamos começar por aí, né? Vou começar sobre esse desafio de ser um médico, né? Um médico com abrangência em vários países, né? O desafio de cultura, legislações, diferentes formas de encarar o tema. Como é que você chegou aí nessa posição hoje, né? Você tem uma trajetória de várias empresas, né? Mas como é que você chegou? O que foi determinante para você conseguir dar esses passos e chegar hoje na posição de liderança? Bom, quando eu fui convidado para entrar aqui na P&G, na verdade eles tinham um problema, porque a P&G é uma empresa global, como você mesmo falou, né, Alexandre? Sim, sim. E existem diretrizes de saúde e de segurança no mundo inteiro na P&G. Mas o Brasil, ele não tinha implantado ainda os sistemas de saúde aqui, só cumpria a lei, né? Então, quando eu entrei aqui em 2015, era somente cumprimento de NR, atendimento legal, e não estava atendendo as diretrizes de saúde globais que a P&G tinha no mundo inteiro. E o que a liderança do Brasil recebeu de missão era criar um serviço de saúde, um departamento de saúde para o Brasil, para poder iniciar, de fato, a gestão de saúde dos trabalhadores, criar programas de promoção da saúde, qualidade de vida, que, de fato, atendam a necessidade dos trabalhadores
e otimizar os custos com adoecimento, acidente de trabalho, afastamentos previdenciários e até o plano de saúde, que era um grande desafio aqui, porque estava um consumo muito elevado do uso do plano, né? Até pela falta de um serviço médico interno. Então, as pessoas procuravam muito serviços externos, aí, pronto-socorro, né? Uhum. E aí essa missão foi passada para o nosso diretor, na época, o diretor América Latina, que era o Dr. Jorge Morales, né? O Dr. Jorge Morales, ele é conhecido no México, ele é tipo o professor René Mendes lá no México, né? Ele é Que autor de legal. vários livros, professor de cursos também, e aí ele recebeu essa missão de localizar um profissional para fazer essa implantação de programas de saúde no Brasil. E, obviamente, o Dr. Jorge Morales, como ele conhece o Brasil aqui, ele procurou o amigo dele, né? E o amigo dele era o professor René Mendes, né? Então ele chegou para o professor René Mendes e perguntou: olha, eu preciso de indicações de médicos aí para poder implantar esses programas de saúde no Brasil e tocar o serviço médico no Brasil, né? E o professor passou alguns nomes, dentre eles ele passou o meu, né? Porque eu conheci o professor René Mendes na época que eu era médico do sistema financeiro, né? E o professor René Mendes fazia suporte para a Febraban, né? Então aí ele gostou do meu trabalho e acabou me indicando para cá, né? E aí eu entrei como médico do trabalho. Minha missão inicial era primeiro arrumar a casa, né? Que o próprio Isso, escritório de São quanto tempo, Paulo. Fernando? Quanto tempo você está Isso foi em 2015, né? 15, então quase 10 anos, né? 2015. Quase 10 anos. Então, aí em 2015, então, minha missão era arrumar a casa aqui, o escritório de São Paulo, que não tinha os programas implantados. Então, eu comecei a mapear a população aqui de São Paulo e entender as necessidades e também entender quais eram as diretrizes médicas do mundo inteiro, nas globais, que vinham de cima, lá de Cincinnati, né? E aí eu consegui, depois de 3 anos, fazer a implantação dos programas de saúde aqui, colocar a casa em ordem, ajustar os afastamentos. Então, a gente tinha mesmo, naquela época, bastante gente afastada aqui na PIG. Eu consegui reduzir os afastamentos, mas, lógico, não fui sozinho. Eu fiz um trabalho em equipe aqui. Então, a gente montou uma equipe com enfermagem, com educador físico, né, com nutricionista, com pessoal da segurança do trabalho. Então, fizemos esse mapeamento e entendemos quais eram os motivos que geravam o adoecimento das pessoas e criamos os programas que acabaram com esse adoecimento e, por consequência, os atestados reduziram, os afastamentos no INSS caíram também e o uso do plano de saúde também ficou melhor, né? Depois disso, a minha missão era fazer isso para o Brasil. Então, tinha que fazer uma Você estava conexão com as numa fábricas. unidade só, ou em São Paulo você tinha mais unidade? Eu ficava só em São Paulo, né? Tá, E mas aí, quantas as plantas, é uma planta? Quantas plantas vocês têm em São Paulo? a PG no Brasil tem 4 plantas, né? Tá, Tem 2 plantas em Manaus, tem uma planta no Rio de Janeiro e uma planta em Louveira, que é aqui no interior de Louveira. São Paulo. Ok. Então, depois disso, depois de arrumar a casa aqui em São Paulo, a minha missão era expandir o programa para o Brasil inteiro, para as outras unidades, né? E fazer com que as unidades seguissem um padrão, né? Porque era cada um por si. Então, Manaus fazia uma coisa, Louveira fazia outra, Rio de Janeiro fazia outra ação, e era muito fragmentado, não tinha uma gestão desses programas. Então, o que a gente fez foi capacitar toda a equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, para que todo mundo estivesse na mesma página, né? E entendesse quais eram as diretrizes de saúde e de segurança do global também, né? Para poder trazer esses programas no mesmo nível, né? Não ter diferença, Louveira ser melhor que Manaus, que Rio de Janeiro, não, todo mundo na mesma página, né? Vira aquela disputa que não leva a nada, né? Uma briga de Exatamente, né? campeonato. E aí, além disso, também a gente tem as equipes de vendas que estão espalhadas no Brasil inteiro. Então, a P&G tem vendedores, né? Representantes médicos, representantes odontológicos, os próprios pessoas de vendas que Isso é um outro mundo, né? Um outro mundo completamente então diferente. eles vão, exatamente, estão visitando aí os grandes mercados, porque a P&G não vende o produto direto para o consumidor, a gente vende para um lojista e o lojista que vende para o consumidor.
Então, nossas equipes de vendas negociam com os lojistas aí, né? E aí o desafio era fazer com que a saúde e a segurança também tivesse junto com eles, né? Então, todo mundo tendo acesso igual, né, dos programas, assim como o pessoal das fábricas e do escritório. Não pode ser o escritório tem todos os programas, os melhores programas do mundo, e o pessoal da rua que está em campo não tem programa nenhum. Não pode, tem que ser igualitário. Então, a gente fez um programa que atendeu as necessidades tanto do pessoal do escritório, o pessoal de campo também, e as fábricas. E Que isso, legal. vou dizer que demorou mais uns 5 anos, Só, mais ou menos. só uma dúvida aqui, só para. O setor de bebidas tem aqueles vendedores que se deslocam de moto. Vocês tinham isso ou é só carro? Não, a gente não tem Que isso bebida é um aqui, né? problema. Então, Não, não, eu digo assim, então, pessoal que vai nos pequenos armazéns, eles tinham muito essa coisa de moto, né? Então, isso é um problema. tá. Não, mas os nossos também vão para pequenos armazéns, né? Mas eles têm carro, eles De não têm carro, né? moto, não. É porque a moto gera um outro problema, né? Não, mas a gente fornece carro para as pessoas. Nossos Tá, trabalhadores de campo, eles todos têm tá, carro. tá. Eles não têm moto, né? Não é a visita através de moto, né? Mas, e aí nessa época, então, eu fui promovido para gerente nacional, né? Então, eu comecei a atuar mais a nível Brasil, justamente implantando os programas e auxiliando os médicos, enfermeiros e pessoal de segurança das fábricas a fazerem com que os seus programas, de fato, saíssem do papel, né? Lógico que cada unidade, a gente implantava o programa que era global, mas cada unidade tinha necessidades específicas, né? Por exemplo, Louveira tinha uma questão muito de movimento repetitivo, então a gente teve que trabalhar forte com ergonomia lá para eliminar esses movimentos repetitivos, então a gente teve a assessoria de ergonomistas para poder implantar esses programas e identificar a causa do adoecimento e eliminar essa causa. Então, nosso foco nunca foi em somente adaptar o trabalho, mas de fato de eliminar a causa raiz, né, que gerava o adoecimento, para que os trabalhadores não tivessem mais esse problema de adoecer, né? Manaus também tem essa questão de movimentos repetitivos, então lá também tem ergonomista. Rio de Janeiro já era uma outra questão que a gente tinha lá, mais de exposição a produtos químicos, então a gente teve que fazer enclausuramento das áreas para que as pessoas não tivessem acesso, né? Então tudo isso a gente trabalhou ao longo desses anos e ao ponto que hoje em dia o que eu posso falar para você é que a gente tem em total 3.500 funcionários no Brasil, mas nós estamos com apenas 10 funcionários afastados no INSS, né? Então conseguimos reduzir muito ao ponto de estar menos de 0,5% de afastamento previdenciário, né? Então, isso justamente porque a gente focou muito na causa do adoecimento, não em cima do trabalhador, mas em cima do ambiente de trabalho. Então, nosso trabalho foi muito em melhorar as condições ambientais para que as pessoas pudessem trabalhar com segurança e com um aumento de produtividade por consequência, O né? Fernando, o perfil das fábricas é diferente, assim, são produtos Sim, diferentes, então cada cada fábrica é uma fábrica tem sua história. especificidade, né? Então, por exemplo, Louveira faz as fraldas, faz absorvente, faz sabão, faz amaciante, faz medicamentos. Lá é o centro de inovação também, então nossos cientistas ficam em Louveira, né? Aqueles que pesquisam o que o mercado Desenvolvimento de precisa produtos. e criam, né, os produtos, né? Então isso fica em Louveira. Rio de Janeiro já é pasta de dente, shampoo, né? Desodorante, então é outro perfil, é outro risco, né? Outro produto que é feito. E Manaus é a nossa maior fábrica que faz Gillette, né? Que faz as lâminas de barbear, então, né? Então, por isso que são riscos diferentes, porque uma fábrica faz lâminas, a Uhum. outra faz shampoo, né, produtos de higiene, e a outra faz mais medicamentos, então são riscos totalmente diferentes. Mas isso não quer dizer que os programas têm que ser diferentes no geral. Sim, No geral, também. os programas são parecidos, São né? parecidos. Lógico que tem especificidades dos riscos, né? Por exemplo, a gente vai implantar em Louveira e Rio de Janeiro, a gente tem o programa de conservação auditiva, por causa do ruído, né, Sim. das máquinas, né? Já o programa de ergonomia é mais forte em Manaus, né, por conta da questão de movimentos repetitivos, e programa de conservação respiratória a gente tem em Louveira, né, que é onde tem o risco da pessoa
se expor a algum agente que pode gerar algum transtorno pulmonar, né? Então, por isso que a gente tem esse programa implantado lá. Mas, no geral, o restante dos programas de promoção da saúde são bem parecidos, assim, todas as unidades vão ter suporte da equipe de saúde, vão ter os programas de alimentação saudável, de estímulo à atividade física, de cuidado com a saúde mental, de equilíbrio vida pessoal e trabalho, de saúde financeira, então todos eles estão dentro do nosso pacote também. E aí, em 2023, pós-pandemia, né, porque a pandemia, vocês sabem, é um capítulo à parte, né, então, acho que todo mundo sofreu com isso. Meu Deus. A gente teve que trabalhar muito para proteger nossos funcionários, né, Verdade. do vírus, mas pós-pandemia eu fui promovido para diretor América Latina. Então aí o meu papel aumentou, porque agora eu ganhei outros países para também fazer o mesmo papel. Então eu expandi o programa que a gente conseguiu implantar no Brasil, agora levar para a Colômbia, para o Chile, para o Peru, né, para o Panamá, Costa Rica, México, etc. E aí eu tenho agora outros pares que estão comigo, Até são México. outros diretores. Até América do Norte, isso. então. Exatamente. Não é só lá. Porque isso... a gente trabalha em conjunto, nós temos agora, somos em 3 diretores que cuidam de coisas específicas da América Latina. Então, Sim. eu cuido mais dos escritórios, né? O Dr. Denis, que é meu par, é o diretor médico América Latina também, mas ele fica no Peru, ele cuida das fábricas, né? Que também são relacionadas aos riscos ocupacionais. E a doutora Ariadne, que fica no Panamá, também é diretora médica, ela cuida mais dos programas de promoção da saúde, né, qualidade de vida. Então, a gente dividiu nessa maneira aqui. Então, legal. escritórios, como o que eu estou atualmente aqui, eles estão mais focados em programas de saúde mental, né, porque o que pega mais para o pessoal que trabalha em escritório é por conta de demandas de trabalho. Pressão do trabalho, né? Exatamente. É por conta de controle no seu trabalho, se tem autonomia, se tem flexibilidade, se tem suporte da liderança. É por conta de reconhecimento, recompensa, remuneração. Então, são esses os aspectos que impactam aí a saúde do trabalhador que está em escritórios aí, né? Muito, muito relacionado a fatores psicossociais, que é o que a gente está falando hoje por conta da NR1 aí, né? Belo desafio, hein? Que interessante. Pois é. E você, bom, obviamente, essas questões ligadas à qualidade de vida aí é tema de artigos que você está escrevendo para a revista Proteção, né? A partir de agora, né? Sim. Na coluna que a doutora Márcia assinava, né? E que agora vai ter mais profissionais escrevendo, né? Isso. Aliás, obrigado pelo convite, viu, Alexandre? Mas a doutora Márcia, então, ela já tinha essa coluna, né? E aí ela queria ampliar a quantidade de assuntos a serem abordados na coluna. Por isso ela me convidou o doutor Alexandre Buarque e a doutora Adriana Arias, né? Jorge Pereira, para fazer parte de um time que mensalmente agora, porque antes a coluna não era mensal, mas agora passa a ser mensal, a gente vai entrar com assuntos do momento, né? Então, para atualizar, não somente os médicos, mas todo o pessoal da segurança e saúde do trabalho, nos temas que estão mais relevantes, o que o profissional da área da saúde e segurança precisa saber, precisa conhecer e até refletir, né? Porque não é uma coluna puramente de ensino, mas é uma coluna de reflexão, né? Para que as pessoas leiam os artigos e reflitam, puxa, isso aqui é uma coisa que eu preciso pensar, ou começar a entrar com esse assunto dentro da organização, para que a gente consiga melhorar cada vez mais e ajudar na valorização da nossa área, né? Da nossa especialidade. De novo, não só médica, mas da segurança do trabalho também. Então, a gente vai, cada mês, entre em assuntos que podem ou não ser polêmicos, né? Mas que fazem com que uma sementinha seja implantada nas pessoas para que elas pensem, puxa, será que eu estou pensando nisso? Será que a gente está trabalhando sobre isso nas organizações que nós estamos? Para que cada vez mais os trabalhadores estejam em ambientes seguros, saudáveis, para eles poderem trabalhar e, por consequência, a empresa poder crescer por conta da produtividade deles, né? Bom, dentro dessa linha, Fernando, a gente percebe uma mudança no perfil, de uma maneira geral, do médico do trabalho,
de todos os membros do SESI, mas o médico acho que teve uma mudança mais radical, assim, no sentido de ser mais um gestor, quer dizer, isso ainda não é 100% dos casos, mas a tendência é de que ele se transforme mais um gestor de saúde do que um médico que vai apenas, não quer dizer que não seja importante, fazer a avaliação, né, individual ou os exames admissionais ou periódicos, né? Então, esse papel, né, que eu imagino que você, quando começou lá atrás, né, ainda não era tão claro isso, mas agora está ficando mais claro. Queria que você falasse exatamente isso, até porque você é coordenador do curso de Gestão em Saúde Corporativa do Hospital Albert Einstein, né, que fala dessa questão, né? Obviamente, ele não é voltado apenas para médicos, mas também para médicos, né? Isso, exatamente. O que acontece, né? Quando eu comecei a carreira na medicina do trabalho, é bem como você falou, né, Alexandre? A gente na graduação, nós médicos, a gente aprende a ser assistencialista, né? Muito focado no atendimento aos pacientes. E mesmo na medicina do trabalho, quando a gente fez os cursos no passado, né? Hoje os cursos estão mudando também, mas no passado os cursos eram muito focados na doença dos trabalhadores e no tratamento dessas doenças. Assim, então, de novo, focado no assistencialismo, né? E o que a gente vê na evolução da saúde e segurança do trabalhador nos anos é que a saúde e segurança no mundo inteiro, ela avançou, né? Então, a questão da definição de aptidão dos trabalhadores era um assunto da década de 50 na área da saúde e segurança, né? 1950 era muito forte você focar em apto e inapto dos trabalhadores, né? Só que as empresas no mundo evoluíram e a saúde e segurança evoluiu também, ao ponto que nas décadas seguintes eles foram para combate aos riscos ocupacionais, depois evoluiu para mensuração, né, indicadores, criação de indicadores de saúde e segurança, depois evoluiu para análise estatística, epidemiologia disso e recomendações, né, até o ponto que nós estamos hoje em dia, que é a predição de dados, né? Então, hoje em dia, nós temos que pegar as informações e não só trabalhar com o que já aconteceu, mas também tentar prever o que vai acontecer. Então, a gente tem que fazer alguma ação, alguma intervenção agora, para que um acidente não aconteça no futuro, para que uma doença não apareça no futuro por conta do trabalho que as pessoas exercem, e não só as doenças do trabalho, mas também as doenças não ocupacionais, né, que também podem impactar a saúde do trabalhador. E isso é predição de dados, né? Isso é o mundo hoje moderno, né? Que quando a gente participa de fóruns internacionais, eles falam muito de inteligência artificial já inserida na segurança e saúde, né? Só que aqui no Brasil, o que a gente percebeu é que a gente parou um pouco no tempo. Ainda a medicina do trabalho ainda estava muito focada em doença, muito focada em aptidão, inaptidão, em perícia, né? E pouca resolução ou pouca visão de futuro, né? E é por isso que a gente está agora com essa sementinha aí que a gente está plantando na cabeça das pessoas, para as pessoas pararem de só focarem no que já passou, mas também pensarem em soluções atuais que a gente possa ajudar o trabalhador e a empresa, né, o empregador também, a não ter acidentes dentro da organização, a prever que vai acontecer alguma coisa se nada for feito e fazer as intervenções para que não que evite essas doenças e esses acidentes no futuro. E isso é gestão, né? Não tem como fazer esse tipo de análise sem você ter indicadores, sem você ter mensuração, sem ter análise estatística, sem ter um sistema que você consiga, por exemplo, hoje em dia a inteligência artificial está aí para ajudar, né? Que você possa usar como um recurso, né? Uma ferramenta para te dar uma luz. Então, aí, a inteligência artificial, que muitos profissionais da área de saúde e segurança no Brasil têm medo, né? Na verdade, a inteligência artificial é uma ferramenta, né? Ela não vai falar para o empregador ou para uma pessoa o que tem que fazer. Ela vai dar algumas ideias, assim, que ele vai fazer um cruzamento de dados, né? De acordo com os prompts que você vai inserir no sistema, e quem vai decidir, quem vai, de fato, tomar a decisão do que vai ser feito,
é o profissional de saúde e segurança, mas ele precisa da análise, né? O que acontece? O médico do trabalho, o profissional de saúde e segurança, ele tem um pouco de receio de usar essas novas ferramentas, né? Então, Sim, o que a gente quer nesse novo curso aí que a gente está implantando é justamente trazer a inovação e mostrar para o profissional de saúde e segurança que ele não precisa ter medo das tecnologias. As tecnologias são ferramentas que ajudam ele a fazer análise estatística ou análise dos indicadores que ele tem na mão. E sim. quem vai tomar a decisão, de fato, é o profissional da saúde e segurança. É ele que vai decidir o que vai ter que ser feito. É E ferramenta, aí ele né? vai Não uma é ferramenta. Então, uma decisão. então, é isso que a gente quer, que o profissional da saúde e segurança, ele entenda que as novas ferramentas servem para até ele evoluir. Quem não usar isso no futuro vai ficar para trás, né? Sim, Então, e o que a gente tem visto aqui no Brasil, de fato, é que o Brasil parou um pouco na década de 50, porque ainda é muito. A segurança e saúde no Brasil ainda está muito focada em aptidão do trabalhador, em análise pericial, em análise de acidentes que já aconteceram. E isso não é predição, você não está evitando nada, não está promovendo nenhuma saúde. Na verdade, você está apagando incêndio, né? Porque o acidente já aconteceu. Aí você vai ter que ir lá fazer uma remediação, né? E o que a gente quer mostrar é que a gente tem que usar as novas ferramentas para fazer a predição e evitar adoecimento no futuro, evitar acidentes no futuro. E é uma coisa que o médico, o profissional da saúde e segurança ainda tem muita dificuldade, até por talvez a ignorância, diria, não sei, né? Porque não sabe o que é, então tem medo da ferramenta. sim, sim. Então a gente tem que sair da década de 50 e evoluir, e partir então para a mensuração, a partir para análise de dados, partir para a predição de informações de dados também, para prever eventos futuros aí, e aí poder fazer intervenção antes que o evento de fato aconteça, né? Deixa eu só fazer uma observação, talvez dentro dessa linha. E você que tem uma experiência de agora ter uma visão de outros países, né? Apesar de a gente estar falando de América Latina, que é diferente da Europa e Estados Unidos, né? Sim. Mas, assim, às vezes eu vendo a forma com que a gente faz a saúde e segurança do trabalho, a gente está, muitas vezes, muito mais preocupado em defesa das empresas É perante a verdade. legislação, que é extremamente exigente, ou a justiça vai condenar, a nossa famosa insalubridade, o adicional de insalubridade, que é uma coisa que é uma jabuticaba Exatamente. brasileira, né? Mas Uhum. assim, e menos prevenção, né? E mais defesa jurídica do que prevenção. Isso me incomoda muito, né? Isso, você Pois que é. tem essa ação em outros países, lá também é assim ou tem alguns modelos bem diferentes? Não estou falando da Europa e Estados Unidos, que a gente sabe que é diferente, mas a América Latina. Sim. É assim, enquanto os profissionais da saúde e segurança não evoluírem para prevenir acidentes e, de fato, promover a saúde do trabalhador, vai continuar tendo judicialização, porque a gente, de fato, não estamos atacando a causa dos adoecimentos, nem a causa dos acidentes. A gente só fica tentando procurar provas de que essa doença não foi provocada pela empresa ou que esse acidente não tem relação com o trabalho dentro da empresa. E isso aí de novo, ficar apagando incêndio, ficar correndo atrás da galinha, não resolve, entendeu? Então, o único jeito de acabar com a judicialização é, de fato, tornar com que o ambiente de trabalho seja um ambiente seguro para os trabalhadores, né? Um ambiente seguro e saudável. E aí isso é o que a gente fala da promoção da saúde e da prevenção, de fato, atacando a causa raiz, né? Então, quando a gente fala de ruído, não é dar IPI para as pessoas. Então, de fato ir lá na causa que está gerando ruído e eliminar essa causa, né? Então, ó, se é uma máquina que é muito antiga, então trocar essa máquina. Se não dá para trocar a máquina, porque essa máquina é a única que faz esse tipo de produto, então isolar essa máquina, de fato, para que as pessoas não tenham contato. Mas o que eu vejo muito é ainda uma saúde e segurança muito voltada em risco-exame, risco-EPI, risco-exame, risco-EPI. Então, tem ruído, dá o protetor de ouvido e faz audiometria. Tem poeira, dá a máscara e faz pirometria raio-x. Enquanto ficar nesse modelo clássico, né, de risco, exame e risco EPI, não vamos sair desse mundo de judicialização, porque as pessoas vão continuar adoecendo. Então, o fato é,
Tem ruído, ataca a causa raiz. Tem poeira, ataca a causa raiz. Tem outro que a ergonomia, então vamos melhorar a ergonomia, entendeu? Então é o único jeito de acabar com a judicialização. Aqui na empresa que eu estou, a judicialização não é mais um problema. Nosso jurídico hoje em dia trabalha em outras coisas, né? Porque a gente já conseguiu melhorar a casa, Bem, então nosso jurídico agora ele tá focado em outras coisas, mais voltadas ao negócio, não tanto a ficar defendendo a PIG por causa de um processo, porque o número de processos que a gente tem é muito baixo. Assim como o número de afastados no INSS também está bem baixinho, como eu já citei, né? Então, uhum, a gente agora, nós estamos com várias unidades da Procter que está com FAP de meio, né? FAP de meio é o desconto de 50% no tributo previdenciário, porque perante as empresas do mesmo ramo, a gente tem menos afastados. Então, esse é o melhor dos mundos, né? Mas é porque, de novo, a gente focou na causa do afastamento, na causa do adoecimento. Não ficamos focando no medo de processo e na defesa da empresa, né? Que é o que acontece em muitas uhum. organizações, né? E é isso que cada vez mais o profissional da saúde tem que botar na cabeça. Parar de ficar pensando, mas se eu não fizer esse eletroencefalograma, eu posso tomar um processo, e aí o eletroencefalo é um mecanismo de defesa, né? Que eu escuto muito. Por que você faz eletroencefalo, né? Ah, porque eu trabalho em altura, não sei o que, o cara trabalha em altura, e aí eu faço eletroencefalo para defender a empresa, caso tenha um processo, para mostrar que essa epilepsia não tem relação com o trabalho. Eu falei, mas 99% dos eletroencéfalos vai dar normal, porque as pessoas que fazem o exame, eles não estão em convulsão, né? Então, esse exame não protege nada, na verdade, né? Então, é uma falácia que tem aí de que fazer eletroencefalo protege de processo. É o contrário, pode ser até que o empregador use isso e fale, olha, o meu eletroencefalo estava normal quando eu entrei, então essa convulsão foi causada pela empresa. Pode ser até um tiro no pé para o empregador, né? Porque o empregador tem que se livrar dessa aí depois, né? Porque tá, né? Fez esse exame que não era necessário. Então, para isso que a gente tem que estudar, montar diretrizes, fazer ciência na área de saúde e segurança, porque isso serve como um norte. Então, eu entendo que a revista, a Proteção, ele é um lugar que as pessoas podem procurar por soluções, por evidências, que mostram, então, aonde que o profissional da saúde e segurança precisa focar, né, para poder fazer com que ele traga soluções que sejam efetivas para o trabalhador, efetivas para o empregador, e aí os processos vão cair, porque eu estou atacando, de fato, a causa raiz, não estou atacando o problema de, estou com medo de tomar processo, né? Muito legal. Bom, esse ano nós temos aí uma implementação no PGR, né? Oficializando uma coisa que já devia estar implícita, né? Quando a gente fala de Uhum. riscos, é todos os riscos, né? Mas agora ficou claro que os riscos psicossociais também são riscos, né? Segundo a NR1, né? Como é que Exato. vocês obviamente você já tem imagino que já tem um trabalho de alguns anos já nesses temas, né? Mas também, quando vem essas inovações legislativas, elas provocam um olhar um pouquinho mais qualificado sobre alguns pontos. O que vocês têm desenvolvido? Como é que vocês têm visto essa questão dos riscos psicossociais dentro da PIG? Boa. A gente já trabalha com os fatores psicossociais há 10 anos aqui na organização. E não é uma coisa que é só o Brasil, é o mundo inteiro, né? Então, a gente trabalha em todo o mundo essa questão de análise de fatores psicossociais. E por que isso começou? Na verdade, isso já é uma coisa que a nossa antiga vice-presidente global, médica, ela fez um estudo lá atrás, em 2007, mais ou menos, que mostrava que quanto maior o risco de estresse nas empresas, não era específico somente da P&G, mas ela fez um estudo em várias organizações, e assim, quanto mais risco de estresse que existe nas organizações, menos produtiva a empresa era, né? Menos produtiva a empresa era, e também causava mais acidentes, porque pessoas estressadas, elas não conseguiam focar no trabalho, então elas acabavam gerando acidentes para elas próprias ou para o conjunto de trabalhadores. Então, ela mostrou que havia evidência em proteger
o trabalhador através da análise de fatores psicossociais no trabalho. Quais eram esses fatores? Então, a gente pegou os artigos aí de Sigrist, de Karasek, né, que eram os autores clássicos. Então, Karasek fala o seguinte: quanto mais demanda no trabalho, mais risco do trabalhador desenvolver estresse. Então, para equilibrar essa balança, a empresa tem que fornecer controle no trabalho. O que é controle? Autonomia para o trabalhador. O trabalhador tem que decidir o que fazer, como fazer, né, não depender de outros. Simplificação de tarefas, então retirada de burocracias para que o trabalhador possa decidir também. Flexibilidade no trabalho, então ele não precisa, por exemplo, eu sei que tem empresas que infelizmente ainda estão naquele negócio, você tem hora para ir no banheiro. Não, ele pode ir no banheiro quando ele precisa, né? Quando ele tem a necessidade fisiológica, ele tem essa flexibilidade. E eventualmente um dia ou outro ele precisa entrar mais tarde, sair mais cedo, então a empresa precisa dar essa flexibilidade para o trabalhador, porque aí isso ajuda no bem-estar dele e aí ele se torna mais produtivo. Quando é muito rígido, as regras são muito rígidas, o trabalhador não consegue nem fazer as coisas do dia a dia dele ou das necessidades fisiológicas dele por causa dessa falta de flexibilidade. Então é preciso que tenha. E o suporte da liderança também. Então, qualquer trabalho que tenha, se o líder não dá apoio para o trabalhador, ele não flui direito, né? O trabalho acaba ficando desgastante e gera mais estresse para ele. Então, tendo isso, aí a tendência é que o trabalhador tenha mais satisfação no seu ambiente de trabalho. Os outros fatores são do Sigrist, né? O Sigrist fala também, quanto mais esforço no trabalho, aí estamos falando mais de trabalho de fábricas, né? O esforço no trabalho, carregamento de peso, também mais estresse vai ser gerado para o trabalhador. Então, para equilibrar essa balança, a empresa tem que fornecer recompensa. Como é que pode ser recompensa? Pode ser um simples parabéns, né? Então, dá parabéns pelos seus méritos, né? Olha, estou gostando do seu trabalho. Dá um feedback, né, para o trabalhador entender o que ele está fazendo. Respeito entre os colegas de trabalho, também isso faz parte de reconhecimento, de recompensa, né? Então, você ter o respeito dos seus colegas, ter o respeito da liderança. Então, quando o trabalhador ele tem o respeito do seu chefe, o chefe respeita o trabalhador, também ele se sente reconhecido, mais recompensado. E a remuneração, obviamente, né? Então, quem trabalha e recebe o valor adequado, ele vai trabalhar com mais motivação, né? Então, ele vai ter mais satisfação no trabalho também. Então, a gente começou a medir esses indicadores desde 2015 também, no mundo inteiro. E aí a gente consegue comparar como é que está os Estados Unidos, como é que está a Itália, como é que está o Japão, como que está o Brasil. E esses números, quem mensura aqui é o Departamento de Saúde e Segurança. Então, nós mensuramos isso, colocamos numa matriz de risco, né, isso já desde 2015, para mostrar para a nossa liderança aonde estão os pontos que precisam ter oportunidade de melhora. Pode ser que uma unidade, que já é uma coisa real mesmo, uma unidade lá a gente viu que não estava reconhecendo os trabalhadores, né? Os trabalhadores não recebiam nenhum parabéns. E isso fazia com que os trabalhadores se sentissem descontentes no trabalho, porque eles trabalham muito, mas nem um parabéns eles recebiam. E aí isso aí foi para a liderança dessa unidade. Agora essa unidade é o campeão de reconhecimento no mundo inteiro, né? Virou um benchmark para o mundo, dá tanto parabéns que passou na frente de várias unidades. E só essa mudança de chave do líder da parabéns para o seu trabalhador fez com que os trabalhadores ficassem mais satisfeitos no seu ambiente de trabalho também. Então, uma coisa simples, né? Mas esses números precisam chegar para a liderança, porque, de fato, quem vai dar a demanda de trabalho não é a área de saúde e segurança. A gente não dá demanda de trabalho para as pessoas. A gente pode mensurar, mas quem vai mudar isso é a liderança. A gente não dá autonomia para os trabalhadores, a gente não dá flexibilidade para eles, a gente não dá suporte para o trabalho deles, muito menos reconhecimento, respeito ou então salário. Isso aí quem faz é a liderança. Então, o único jeito da liderança mudar é se alguém mensurar isso e levar para eles os números para que eles enxerguem e falem, olha, a gente precisa melhorar nesses aspectos. Então, é por isso que a gente mensura aqui. Os fatores psicossociais podem ser de risco, né? Se eles estão muito focados em alta demanda, em alto esforço, mas também podem ser fatores protetores. Por exemplo, se a organização dá mais controle para os trabalhadores, se envolve os trabalhadores nas decisões de trabalho, se dá mais recompensa para eles, aí são fatores protetores. Então, até na lei, eles estão falando muito de fator de risco,
mas na verdade existe fator de proteção também. Então, não é que quando a gente está mensurando, só estamos vendo o risco no trabalho. Nós estamos vendo o risco e fator de proteção também. Porque o risco é se tem muita demanda, se tem muito esforço, mas o fator de proteção também é uma coisa importante para a liderança trabalhar. Então, a liderança precisa trabalhar mais em dar autonomia para as pessoas, em dar reconhecimento, etc. Se eu só medir risco, só estou medindo metade da causa raiz, né? Quando você fala em fator de proteção, você está falando desse tipo de abordagem envolvendo o trabalhador. Isso aí ela ajuda a Isso, proteger o trabalhador, ele se envolve, ele exato. se motiva, é isso? Fator de risco é a meta que você Sim, tem, a sim, sim. A demanda de pressão do trabalho, o no processo. trabalho, isso. Agora, o fator de proteção é se você tem respeito dos seus colegas, se você tem segurança psicológica no ambiente de trabalho, se você tem respeito da sua chefia, se você é reconhecido pelo que faz, se você ganha o adequado, né, para fazer Sim. as coisas que tem que fazer, Uhum. se você tem controle do que você faz, eu posso decidir o que fazer e como fazer, eu tenho flexibilidade, tenho suporte da minha liderança, eu sou envolvido nas decisões de trabalho. Então, não chegam para mim e falam o que eu tenho que fazer, mas perguntam para mim como que faz isso, né? E aí eu dou o feedback, entendeu? Então, quando se envolve o trabalhador, né? Uhum. Aí isso faz com que o ambiente fique um ambiente mais inclusivo, que permita que as pessoas consigam trabalhar com mais qualidade, né? Então, isso que é a avaliação dos fatores psicossociais. Anualmente, a gente faz isso em cada unidade da Procter. Esses números são levados para a liderança. Por exemplo, a gente está fechando o indicador de 2024 agora, nesse mês de janeiro aí, né? E aí, agora, nas próximas semanas, eu vou ter reuniões com os líderes de cada país aí, para levar os números para eles e eles definirem a estratégia desse ano fiscal, desse ano aqui que vai vir, né? Então, ano passado, vou dar um exemplo aqui, tá, Alexandre? Então, no ano passado, a gente viu que havia uma oportunidade em diminuir burocracia, simplificar trabalho. Então, quanto mais burocrático, você, Alexandre, para você fazer uma tarefa, você depende que outra pessoa termine a dele para você poder fazer a sua. Isso te deixa estressado. Já era um estresse no relacionamento Gera aí. estresse, né? Então, simplificar tarefas para que você não dependa de outros é uma forma de fazer o trabalho, o ambiente de trabalho ficar mais agradável. Então, simplificação foi um dos itens que a nossa liderança trabalhou muito forte no ano passado. O segundo item foi segurança psicológica, as pessoas poderem falar o que sentem sem medo de ser julgado, sem medo de ser avaliado, né? Serem elas mesmas no trabalho, não ser diferente, né? O terceiro item que a gente trabalhou muito forte no ano passado foi respeito, né? Então, as pessoas se respeitarem entre si no ambiente de trabalho. E o quarto item que a gente trabalhou no ano passado também foi autonomia. Então, as pessoas terem autonomia para poder decidir as suas tarefas aí, né? Decidir como fazer e o que fazer, né? Então, isso tudo a nossa liderança trabalhou forte no ano passado. Esse ano, já vamos ver aí, ainda não fiz a análise estatística, mas já dá para ver que esse ano nós estamos no ambiente de trabalho, assim, na matriz de risco, nós estamos no verde, tá? Então, nós não estamos com uma matriz de risco ruim em fatores psicossociais. Mas sempre existe uma oportunidade de algum outro indicador a gente poder melhorar, né? Então, esse ano, nós permanecemos no verde, na matriz de risco aqui, mas surgiu uma oportunidade aqui que eu vi em reconhecimento de novo. Então, a gente vai ter que trabalhar de novo com a liderança para que volte a reconhecer os trabalhadores. Algumas unidades aqui do Brasil precisam chegar mais, dar mais parabéns para as pessoas pelo que fazem, né? Então, isso já vai ser um dos itens que provavelmente minha liderança vai falar. Esse ano, vamos voltar a trabalhar em reconhecimento, vamos trabalhar em... E aí depende dos outros números que eu ainda não vi no geral o que está dando, mas reconhecimento eu sei que é um dos itens que deu um número um pouco menor do que os outros. Então, precisa melhorar esse indicador aí. Fernando, como é que vocês fazem a consulta dessas informações? Vocês usam grupos temáticos, grupos, né? Grupos ou pesquisa? A gente tem três caminhos para fazer, né? O primeiro é a aplicação dos questionários, né? Sim. Que a gente já fez aí no mês de dezembro, então a gente aplicou os questionários. Qual é o que vocês usam normalmente? Os questionários são de Karasek e de Sigrist, né? Demanda e controle, esforço e recompensa, né? E eles são questionários sigilosos, confidenciais. Então, nem eu que sou do departamento, eu não sei se é o Alexandre que está respondendo, se é o Fernando que está respondendo, ele não aparece nome para mim.
ele só aparece o setor. Que setor que o Alexandre está? Isso é digital ou ainda é meio físico? É digital. Tá. Digital. A gente faz tudo por meio digital. O outro fórum que a gente faz é a CIPA. Então, a gente chama a CIPA, né, para conversar com eles sobre fatores psicossociais e ele trazer... Então, o que a CIPA trabalha sempre? Na verdade, eles vão trabalhando durante o ano e aí, na reunião de janeiro, a gente senta com eles e os cipeiros trazem o que eles estão escutando dos trabalhadores com relação a fatores psicossociais. Se é demanda, se é falta de autonomia, se é falta de suporte da chefia, então eles vão trazer nesse fórum aí de reuniões. E o terceiro fórum é a nossa brigada de saúde mental, que é a gente chama de parceiros de saúde mental. Então eles também capturam das pessoas que estão procurando por eles, né? Brigada de saúde mental é que nem brigada de primeiros socorros ou brigada de incêndio. Eles são voluntários, né, que são capacitados, eles têm um treinamento de 8 horas também. Eles não podem fazer diagnóstico, não podem fazer tratamento das pessoas, mas eles aprendem sobre acolhimento, como é que eu recebo uma pessoa que está em sofrimento mental, como eu posso orientar ele a procurar por ajuda, como eu posso estimular ele para que ele não fique sofrendo sozinho e vá atrás de uma ajuda. Ele é um colega que tem essa especialização. Isso. Então eu vou conversar com o meu colega para... exatamente. Então, cada área tem um brigadista lá que está... A gente tem um quadrinho que fica rodando nas televisões, ou no mural da fábrica, ou mesmo nos pontos de encontro, né? Tipo refeitório, cafés. Então lá tem um quadrinho que mostra Alexandre da área de produção, o Fernando da área de saúde, o Cláudio, que é da área de recursos humanos. Então ele vai procurar com o que eu tenho mais afinidade para falar. Eu tenho mais afinidade de falar com o Alexandre, que é lá da produção. Então eu vou procurar o Alexandre e me abro com ele. Aí o Alexandre já foi treinado para escutar, para acolher, né? Então ele vai orientar o trabalhador, olha, com base no que você está me falando, eu acho que é bom você procurar o programa de assistência ao empregado. Então o Alexandre também foi capacitado sobre os programas que a empresa tem, para você poder ofertar para a pessoa e ela procurar por essa ajuda. Ou então, no seu caso, eu já acho que é para passar em psicoterapia. Então por que você não procura lá o serviço médico, falar com a psicóloga, né? Porque eu acho que é legal você começar a fazer uma psicoterapia, né? Então eles vão fazer essa diretriz. Então, vou direcionar a pessoa para o melhor recurso que ele precisa, né? E aí a gente também tem uma reunião mensal com eles, os brigadistas, eles também trazem a percepção. Então, são 3 canais que a gente cruza as informações, os cipeiros trazem os dados deles, os brigadistas também trazem os deles, e o questionário. Então, através da análise desses 3 fatores, a gente define quais são as... Vocês têm um mapa da situação. Não é perfeito, mas eles dão um diagnóstico muito, muito interessante de toda a realidade das unidades. Exatamente. Porque eu tenho a visão do questionário, que é uma visão técnica, né? Científica e técnica. Sim. A visão do trabalhador, que é a percepção dele como pessoa no ambiente de trabalho, e a visão das pessoas que estão procurando por ajuda também, que também é um outro canal que pode mostrar para a gente onde a gente precisa melhorar, onde a gente tem oportunidade de melhorar também. Né? Muito legal. Nossa, fantástico. Essa brigada eu achei muito, muito interessante. Isso veio de alguma experiência internacional ou é uma coisa que foi desenvolvida? É uma tendência que tem no mundo inteiro, né? A brigada de saúde mental, ela já é uma coisa que o próprio CDC ele já recomendava que as empresas... porque, assim, o CDC e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já tem um indicador proativo que eles falam até 2030 os transtornos mentais vão ser a primeira causa de incapacidade nas organizações, né? Esse é um indicador proativo porque 2030 ainda não chegou, né? 2030 é daqui 5 anos, né? Estamos chegando aí. Exatamente. Então, se a gente já tem esse indicador que mostra que é uma tendência global dos transtornos mentais serem a primeira causa de incapacidade, por que eu tenho que esperar 2030 chegar para ver se isso é verdade ou não? Então, a gente tem que fazer as ações agora, nesse preventivamente. Momento. Então, exatamente, preventivamente. Então, o CDC e a OMS soltaram alguns guias, né? Infelizmente, eu não sei se tem o português ainda, mas são guias que estão em inglês e espanhol, que eu já vi, né? Que mostram alguns bullets, né, de ações que são recomendadas para as empresas implantarem. E uma dessas ações é a formação da Brigada de Saúde Mental lá, né? Então, nós também fala, olha, formar brigadistas em saúde mental para que acolha, tenha essa escuta
empática, né, das pessoas que estão precisando por suporte e direcione as pessoas para os recursos que as organizações têm. Então, não basta você ter um psicólogo na organização, não basta você ter um ambulatório na organização, não basta você ter um programa de assistência ao empregado, né? Mas se você ter um time que conhece os benefícios e acolhe empaticamente as pessoas que estão precisando de suporte e sensibiliza elas para que procurem por ajuda, isso impulsiona os programas, né? Porque isso vai fazer com que elas se engajem nos programas que existem. O que acontece muito, infelizmente, nas empresas que a gente vê é que os programas de assistência ao empregado, os EAPs, eles são muito pouco procurados, têm uma adesão muito baixa, né? Mas porque as pessoas têm um preconceito do EAP, eles acham que se eu ligar lá no PAI, no EAP, a empresa vai ficar sabendo que eu tenho, todo mundo vai ficar sabendo que eu tenho. Então, esse é um preconceito que tem que cortar, porque os EAPs são sigilosos, eles são confidenciais. Então, nem o médico, o RH da empresa fica sabendo o que está sendo falado lá. Mas é justamente um recurso que existe para que as pessoas procurem por ajuda e tenham soluções dos seus problemas, né? Então, cada vez mais, a gente tem que incentivar o uso deles. E a Brigada é um canal, porque a Brigada representa os trabalhadores, né? Eles estão lá voluntariamente, eles não estão lá porque a empresa obrigou ele a ser brigadista, porque cada vez que a gente abre o curso, na verdade é até interessante falar como é que é a formação do brigadista, né? A gente abre a inscrição, né? A gente vai abrir agora 10 vagas, né, para novos brigadistas, né? E esse é diferente novos e os velhos continuam sendo, vai só ampliando. Os velhos continuam cedo, mas aí entram mais pessoas, né? Sim, daí então, digamos que lá na minha brigada, 10 pessoas da turma que está atualmente falam, olha, esse ano eu gostaria de deixar de ser brigadista, né? Porque esse ano eu estou com umas demandas novas, então eu não vou conseguir dar conta, né? Então a gente fala, ok, então quando você quiser voltar, as portas estão abertas, mas a gente vai abrir sua vaga para um novo brigadista, né? E aí abre essa vaga para um novo brigadista. Então a gente abriu 10 novas vagas, né? Aqui no escritório, cada unidade vai abrir suas vagas pontuais aí, né? E aí as pessoas se inscrevem. Então, digamos que o Alexandre vai lá se inscrever, eu quero ser um brigadista. Antes de você receber o treinamento, a psicóloga vai te avaliar. Porque se o Alexandre estiver passando por uma crise, não dá para você ajudar o próximo se você está sofrendo também, né? Então, você só pode ajudar o próximo se você estiver bem também. E o melhor brigadista que tem é aquele brigadista que já passou por um problema emocional e superou esse problema. Ou já passou por um transtorno mental e superou esse transtorno mental também. Esse é o melhor dos brigadistas que tem. Então, a psicóloga ela vai avaliar. Normalmente, quando a gente abre as inscrições, muita gente se inscreve. Muito mais do que as vagas que a gente tem. Então, ela vai ter que fazer uma triagem. Ela entrevista todos, aquelas pessoas que não estão passando por um transtorno mental atual, nem um problema emocional atual, e já superaram algum problema no passado, essas passam na frente. Né? Porque essas são as melhores pessoas, porque ele já sabe como é que é, ele já viveu isso. Tem experiência de viver isso no dia a dia, na sua vida. Exatamente. Então ele sabe melhor do que ninguém o sofrimento. Ele já sofreu na pele dele, então ele já sabe o que o próximo vai precisar. Então ele é a melhor pessoa para ser brigadista. E aí essas pessoas que são eleitas para serem os próximos brigadistas vão passar por essa capacitação de 8 horas, sabendo o papel dele, entendendo o papel dele, e mensalmente a gente vai fazer a reunião para escutar se eles estão recebendo os trabalhadores, quais são as queixas que os trabalhadores estão trazendo. Não precisa abrir nome, porque nem é o objetivo de a gente ficar abrindo nome de pessoas, mas justamente entendendo o que a gente precisa abordar no coletivo, né, para melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho. Então, se de repente eu verificar que é um setor que está gerando mais transtorno mental nas pessoas, ou está gerando mais estresse, então esse setor talvez tenha que passar por uma intervenção. Né? Então, aí, de novo, não vamos chegar no líder lá e falar, você está adoecendo as pessoas, mas, na verdade, a gente vai fazer um treinamento coletivo para que o líder, de repente, ele entenda através desse treinamento, puxa, acho que eu estou fazendo essas coisas aí, então eu preciso melhorar esse aspecto aí para não deixar mais pessoas doentes na minha área, né? Talvez, né? Então, é isso que a gente vai fazer, sensibilização, né? Esse é o papel do brigadista. Então, mensalmente, a gente traz eles, faz escuta o que eles estão trazendo recebendo de pessoas, e também eles têm algumas, é que nem um cipeiro, né? Mensalmente eles também têm lição de casa para fazer. Então, a gente precisa soltar uma nota no jornalzinho, né? Algum de vocês gostaria de fazer a nota do mês?
esse mês, como eu peguei uma pessoa com ansiedade, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Então, ele vai lá, escreve, vai passar no crivo da nossa psicóloga, se a psicóloga verificar que está de acordo, a gente publica nas televisões, publicamos na newsletter, vai no mural da fábrica, né? Onde for para comunicação, né? E é isso que o Brigadista faz. Eu acho que é um programa que é bem interessante. Bem legal. Eu já vejo empresas do Brasil implantando também, e é uma forma da gente poder atuar antes que 2030 chegue, né? Porque 2030, de novo, é daqui 5 anos aí, né? Passa rapidinho, né, Fernando? Passa rapidinho. Exatamente, não dá para esperar ver se a OMS está correta. A gente já tem visto que no próprio INSS, os afastamentos por depressão, ansiedade, está cada vez mais aumentando, ano após ano, né? Até porque hoje em dia o trabalho não é mais como era no passado, o trabalho mudou, né? Hoje em dia o trabalho é mais aqui na cabeça do que o trabalho mental, né? Então o trabalho cada vez mais está ficando um trabalho mental, né? E isso está demandando mais que as pessoas usem do seu psicológico, né? Tem a pressão por conta de metas aí que aparecem, e por conta disso que no INSS o que a gente tem visto é que ano após ano os transtornos ortopédicos estão caindo e os relacionados a transtornos mentais estão aumentando. Então, de fato, a OMS não está errada, né? De falar que 2030 provavelmente vai ser a virada de chave, né? Que vai ter mais incapazes por transtornos mentais. Então, se isso é uma realidade no Brasil, para que esperar chegar a 2030? Temos que fazer alguma coisa agora, né? Então, esse é o momento. Muito bom. Eu acho que talvez as empresas normalmente, eu acho que elas têm algum preconceito em relação a esse problema, né? Talvez por achar que quando levantar a voz ou for ouvir o trabalhador, vai vir muita reclamação, a questão financeira, e a gente percebe que esse é um problema, mas não é o maior problema. O maior problema é um ambiente... Eu não diria que é um tabu só, não é um tabu só das empresas, né? É um tabu na área da saúde e segurança. Os próprios profissionais, né? Também da saúde e segurança. Não vou mexer nesse abelheiro aí, que isso aí vai dar... Você sabe, Alexandre, que isso é um ciclo, né? Você já vivenciou isso no passado, quando a gente falava das Lerdorts, né? No passado a gente falava, Lerdort vai virar um problema nas organizações. Vai ter muita gente aí afastada por transtorno ortopédico. Mas as organizações falavam, não vou mexer nisso, porque se a gente falar disso aí, vai começar a aparecer gente com tendinite, não sei o quê. E não fizeram nada, né? E, na verdade, nos anos 80, 90, já existia código de barras. Já não precisava ficar lá digitando que nem louco nos teclados, assim, né? Absurdo. Porque o código de barras, ele eliminaria isso, porque era só ler um código e acabava com o problema da digitação. Essa tecnologia já existia, mas as empresas não investiram nisso, porque, não vou falar disso aí não, porque se falar de tendinite, as pessoas vão aparecer com tendinite. Aí deu o boom das tendinites, aí todo mundo começou a ficar com um transtorno ortopédico, e aí, qual era o remédio, qual que era o apagar incêndio? Era a implantação do código de barras, por exemplo. Implantaram o código de barras. E aí... você viveu isso muito próximo, você trabalhou no setor bancário, né? No setor bancário. Sim, mas aí já era tarde demais, porque as pessoas já estavam com o transtorno ortopédico, né? Sim. Então, implantar o código de barras ajudou, mas as pessoas que já estavam com sequelas estão aí tratando até hoje, né? Dessas sequelas. Agora, o transtorno mental é a mesma coisa, né? Nós estamos falando que isso vai acontecer, tem muita empresa que não está se mexendo, muito profissional da saúde e segurança que não quer falar disso porque acha que isso aí vai atrair mais, né? Mas, na verdade, é o contrário. Quando não fala, é que o problema vai explodir, né? Então, ele não aparece inicialmente, mas depois explode de uma vez só. Sim. E aí vira um problema porque a empresa vai ter que apagar incêndio, né? Puxa, agora tem um monte de gente afastada por transtorno mental. O que a gente faz? Contrata psicólogo, contrata psiquiatra, contrata... E na verdade, isso aí não resolve, porque se é a organização de trabalho que está gerando o adoecimento das pessoas, então tem que trabalhar na organização do trabalho. Tem que entender o que está gerando o problema, né? O psicólogo, o psiquiatra é importante, mas não está agindo na origem, muitas vezes, do problema. Uma coisa que eu escuto muito, viu, Alexandre, é que tem muito profissional da área de saúde e segurança que fala o seguinte: mas transtorno mental ou estresse é um fator um problema multifatorial, né? Não dá para falar que é o trabalho que causa isso.
E ele está certo, de fato é multifatorial. Existem várias coisas que geram estresse na gente. O trânsito gera estresse na gente, a violência urbana gera estresse na gente, endividamentos geram estresse na gente, mas acontece que tem uma coisa que e de novo, ó, trânsito, a empresa não tem muito poder para mudar. Violência urbana, a empresa não tem muita ação para fazer. Né? Problema financeiro pode até dar consultor financeiro. Sim, ajudar ele a se organizar, né? Mas também depende da pessoa, não dá para a empresa, não tem muita ação sobre isso. Mas de todos os fatores que geram estresse, o trabalho é o único que é a responsabilidade integral da empresa. Então, o fator psicossocial do trabalho, que também é um dos geradores de estresse, esse é o único que a empresa tem 100% de controle. Então, é por isso que é aqui que a gente tem que atuar. A gente pode atuar com, vamos fazer transporte para pegar o trabalhador de casa e levar para o trabalho, assim ele não sente o impacto do trânsito. Vamos, sei lá, dar uma ajuda de custo para o trabalhador para ele sair dessa área violenta e mudar para... Mas são coisas que empresas não fazem. E também não depende da empresa. A violência urbana é mais uma questão política, trânsito, a mesma coisa. Agora, trabalho não. Trabalho é 100% a empresa que é responsável. Então, fatores psicossociais é o único determinante social do adoecimento que a empresa tem 100% de domínio. Por isso que a NR está falando muito disso, né? Precisa mensurar, porque se não mensura, a empresa não sabe, se a empresa não sabe, a empresa não faz nada. Então, o único jeito da empresa mexer nesse assunto é conhecendo e sabendo que há um problema ali, né? E aí vão atuar na causa. E melhora o ambiente de trabalho, melhora... Exato. Valoriza, as pessoas não vão ter vontade de trabalhar nessa empresa, né? Que é outro fator, fator inclusive de produtividade, motivação, uma série de coisas que impactam depois no outro aspecto, né? Não é objetivo esse, mas ele vai melhorar a visão que as pessoas têm da empresa e vai valorizar o emprego, que é fundamental, né? Necessário. Sabe, o professor Alberto Gatta, que é um grande estudioso da promoção da saúde aqui no Brasil, ele já, diversas vezes, ele já mostrou vários estudos, e dos estudos que ele mostra, um deles fala que as empresas que melhor promovem a saúde do trabalhador, que tem um ambiente de trabalho com fatores psicossociais sob controle, são as empresas que têm melhor valor nas ações da Bolsa, né? São aquelas que estão com as ações supervalorizadas. A gente vê que aqui na empresa que eu estou, na Procter, é uma verdade isso. Se você olhar a história da P&G, ano após ano, a P&G, apesar de sempre estar com o valor de ações lá em cima, mas ela não desvaloriza, é uma ação que é estável, né? Mas muito disso é por causa do cuidado que tem com o trabalhador também, porque o trabalhador tem orgulho de pertencer, o trabalhador, o turnover aqui é muito baixo, ele não tem a intenção de sair da organização. E tem até um outro estudo que mostra que líderes de outras organizações, no passado, já foram P&G um dia, entendeu? Então, tem muitos presidentes de outras empresas... É uma escola também. Já foram P&G no passado, né? Então, eles tentam... A gente até fala que aqui o Brasil ele é um celeiro de talentos. As pessoas começam estagiando no Brasil e vão crescendo, podem até sair do Brasil e viram líderes, né? Os nossos 2 últimos presidentes eram estagiários há 30 anos atrás. Que legal. Então, sempre que entra um novo estagiário aqui na empresa, o meu presidente ele recebe os estagiários e fala, nessa sala vai sair o presidente daqui dos próximos anos. Então, é importante que vocês tenham, lógico, trabalhem, produzam, etc., mas aproveitem também essa jornada. E ao aproveitar a jornada, é aproveitar os recursos que a companhia oferece, dentre eles os programas de saúde também. Porque aqui, nessa sala, vai sair o líder de amanhã, né? Então, isso é bem bacana, porque aí a pessoa já entra motivada e faz com que o turnover realmente se mantenha baixo aqui na organização. Né? E não é só discurso, porque o exemplo dele provou que ele saiu. Ele mostra. Ó, eu já estive aqui há 30 anos atrás, então eu sou a prova viva que estagiários podem virar presidentes. Né? Muito legal. Bom, Fernando, eu queria te agradecer esse bate-papo aí, foi muito bom te ouvir, essas informações que você trouxe, essas abordagens aí de uma forma bem didática, bem muito claro, e da experiência de um grande profissional
atuando numa empresa de projeção mundial, né? Coordenando um curso que acho que está formando também gestores nessa área, que é muito importante, né? Muito obrigado, então, por esse depoimento. Eu que agradeço o convite aqui para falar com vocês, Alexandre, para mim. De novo, é uma honra mesmo estar aqui com você nessa conversa, mas também é uma honra ser um dos colunistas da sua revista aí, né? Então, muito obrigado aí. Para nós também é muito bom poder contar com o teu talento, a tua visão, o teu conhecimento nessa área. Muito obrigado, então. Obrigado. Então, Até estamos mais. encerrando aí o nosso Proteção Tendências, que hoje ouviu o médico do trabalho Fernando Akio Maria. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.